A gente vai trazer agora uma novidade das eleições que vem de Minas Gerais. Parece uma coisa local, mas, gente, Minas é o segundo colégio eleitoral do Brasil. E o que acontece lá tem peso estratégico para as campanhas dos dois lados. Foi confirmado agora há pouco que o senador Cleitinho, que é líder em todas as pesquisas do estado, não vai mais não, né? Porque a gente não sabia, ele nunca tinha anunciado que o faria, né? Mas ele já estava sendo visto como o favorito. Não vai disputar o governo de Minas Gerais. Foram muitas idas e vindas, sinalizações contraditórias nos últimos dias e finalmente a decisão foi comunicada num vídeo feito pelo presidente do Republicanos, do Partido Republicanos, o Marcos Pereira, em que ele diz que Cleitinho não vai participar ao lado do senador. Vamos ver um trecho desse vídeo. O Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento hoje eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque no dia eu querer cuidar de vocês, eu não estou cuidando de mim. Eu peço perdão, mas nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Já estamos todos em quadro aqui. Quero dar as boas-vindas para a Edilene Lopes. A nossa repórter mineira sabe tudo da política em Minas Gerais. Bem-vinda, Edilene. Que bom ter você aqui conosco. Obrigada, Thaís. Estávamos com saudade. Eu também. Que bom. Bom, vamos lá. Vamos trazer um pouco de contexto desse vídeo. O choro do senador Cleitinho, ele se emociona quando vai explicar o porquê desistiu. Ele perdeu o irmão recentemente, há 2 semanas. Uma pessoa jovem que estava tratando de um câncer e por isso ele se emociona, chora e ele diz que precisa cuidar dele mesmo e da família e não dá conta de cuidar das eleições. Pedro, começo com você. Com Cleitinho agora fora da disputa, como é que deve ficar, na verdade, a direita, né? Porque o PT já escolheu Patrus Ananias. Hoje cedo eu conversei com o Domingos Sávio, do PL, candidato a senador. Ele estava esperançoso, acreditava que ia dar jogo, disse que o PL apoiava a manutenção da candidatura do Cleitinho, mas não deu certo. Aliás, foi um vídeo algo constrangedor, porque antes desse choro do Cleitinho, o Marcos Pereira fez uma lista, listou todos os momentos que o Cleitinho deixou o partido na mão. Não foi para a convenção, não veio conversar com ele, não gravou. Dito isso, tem mais um aspecto importante que o mundo político faz questão de lembrar. O Cleitinho alegou motivos pessoais, está de luto pelo irmão, mas tem um outro fator que deve ser levado em conta na política mineira. A dívida de Minas Gerais em 2027 foi de 205 bilhões de reais, sendo a maior parte dela com a União. E, além disso, um déficit orçamentário de 7,6 bilhões. Ou seja, o próximo governador vai encarar períodos difíceis de ajuste, agendas negativas, vai ter desgaste, vai ter que negociar com o governo federal. Dito isso, o nome que aparece agora como possível candidato é um conhecido da política mineira, mas não é conhecido nacionalmente, que é Marcelo Aro. Foi secretário do Romeu Zema, estava sendo preparado para disputar o Senado, rompeu de maneira surpreendente com o grupo do Romeu Zema, foi criticado pelo governador Matheus Simões e também pelo Romeu Zema depois desse rompimento, e é uma opção que está colocada na mesa, mas faltando aí pouco tempo para o fim das convenções, tem até o dia 15, é verdade, que é o prazo da Justiça Eleitoral, mas é o nome que surge ali no cenário. É também uma chance que a esquerda enxerga de projetar a candidatura do Patrus Ananias, porque não há um grande favorito mais em Minas Gerais, como teria se fosse o Cleitinho candidato. Porque o próprio Patrus Ananias não era o candidato mais competitivo, né, do Partido dos Trabalhadores para disputar. Agora, Juliana, o Pedro cita aqui essa ida e vinda também envolvendo o ex-governador Romeu Zema, né, e chama a atenção o fato de Romeu Zema repetiu uma história que vem acontecendo, a Edilene sabe bem disso, da aprovação que o governador tem em Minas Gerais não se reverter em votos, nem para quem ele escolhe como sucessor e nem para si próprio numa candidatura majoritária. É isso, tem esse ponto político que é o capital político desperdiçado de Romeu Zema, né, que não está pontuando como gostaria nas pesquisas de intenção de voto. E, para além disso, existe uma divisão política de grupos políticos. Eu vou chamar a atenção aqui, Thaís, para sujeitos ocultos nessas negociações que interferem na desistência, agora oficial, de Cleitinho.
Vou colocar um nome que é visto pelos partidos como muito importante. Hoje, inclusive, tem reunião do PL e do Republicanos para decidir o tabuleiro ali de Minas Gerais. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha vai voltar agora à disputa eleitoral, saiu do domicílio de São Paulo, fez uma transferência para Minas Gerais e é visto pelos partidos como São Paulo não, Rio, né? Ele não era Rio? Rio, e na verdade Rio de Janeiro agora vai para Minas Gerais, e é visto pelos integrantes e pelas lideranças políticas de Minas Gerais como alguém com capacidade, grande capacidade de influência nessas negociações. Está do lado de um grupo político que é o inverso, ali, o oponente, apesar dos partidos todos conversarem, de Cleitinho. E isso diz muito sobre o peso dessa articulação para todos os partidos. Está ali, de alguma forma, participando das conversas sobre a definição, inclusive, dos valores que vão ser transferidos para essas candidaturas. Candidatura e campanha eleitoral custa muito caro para os partidos. Então, muita gente está vendo várias influências, a de Eduardo Cunha especificamente. Nesse fim de semana, chamou a atenção das lideranças ali de Minas Gerais, um bate-boca que Cunha teve com Matheus Simões, que é do PSD, que é o candidato de Romeu Zema, que tem o apoio, porque Matheus Simões chamou Eduardo Cunha de cadáver político, está influenciando ali, direcionando de alguma forma as eleições em Minas Gerais, e Cunha disse que ele não está pontuando nas pesquisas, e os dois travaram ali uma troca de acusações, inclusive nas redes sociais. Isso diz muito sobre as divisões políticas entre republicanos e PL e a direita em Minas Gerais, para onde vai essa conversa. E outro ponto essencial é a gente olhar para uma reunião que vai ter hoje com Marcos Pereira, os integrantes ali do PL, para definirem como é que vai ser a divisão política e os candidatos de Minas Gerais. Tudo isso a gente está trazendo à tona porque isso interfere no palanque de Flávio Bolsonaro. Esse é o ponto essencial. Flávio Bolsonaro, que vem mostrando nessa pesquisa de hoje, provavelmente nas que a gente vai ver nessa semana, um avanço, está conseguindo driblar as críticas, um avanço ainda tímido, mas sim conseguiu pontuar em algumas classes eleitorais que são importantes. E é importante que ele tenha esse palanque forte em Minas Gerais. A direita está dividida, não é isso que está mostrando ali essa divisão política. Mas se fosse elencar personagens importantes nessa história, colocaria aqui Eduardo Cunha como um deles. Tem aquela outra máxima da eleição brasileira, Edilene, que quem vence em Minas Gerais, você não vira presidente do Brasil se você não vencer em Minas Gerais. Não foi falta de educação te deixar por último, você que está aqui hoje convidada, mas a gente deixou você por último para você vir com a sua leitura mineira, né? Desse quadro todo, descrito pelo Pedro, descrito pela Juliana, e da importância dessa decisão que precisa ser tomada, para quem será esse candidato, na determinação e na criação dos palanques, do palanque da direita. Afinal de contas, quem vai dar conta de subir tem mais espaço. Exato. Thaís, na política mineira, cada mergulho é um flash. Hoje, antes do fim do prazo para as convenções, ou pelo menos para o registro das candidaturas, que é possível até o dia 15, nós tivemos o primeiro plot twist carpado. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. As fontes ligadas ao Republicanos e ao Cleitinho tinham dito que, de fato, ele estava decidido a se candidatar ao governo do estado. Isso foi dito até os últimos minutos pelas principais lideranças, e a impressão que ficou é que isso era uma jogada. Disseram que o Cleitinho poderia ser candidato, sabendo que depois dessa reunião ele desistiria, porque Cleitinho tinha uma condição, que Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da MM, Associação Mineira de Municípios, fosse o vice dele. Só que quando chegou nessa reunião, e esse é um bastidor, eu conversei com algumas fontes que participaram, o que aconteceu? A reunião foi em Brasília, com Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos, o presidente estadual Euclides Petersen também participou, e chegaram os dois acompanhados, Euclides com Cleitinho, e a deputada estadual Ludmila Falcão, que é do Republicanos, e o marido dela, Luiz Eduardo Falcão, que era o presidente da MM. Pela outra porta entrou Marcelo Aro, acompanhado de um deputado estadual muito influente do Republicanos, pastor Carlos Henrique, fazendo a defesa de Marcelo Aro. Nessa reunião, Marcelo Aro diz que queria permanecer candidato ao governo do estado porque tinha desistido de disputar a sua posição como candidato ao Senado, tanto na chapa de Simões quanto na chapa de Cleitinho, e que não seria possível voltar atrás por causa das costuras que ele havia revisto. E Cleitinho dizendo que ele queria ser candidato com Luiz Eduardo Falcão. No meio da reunião, Antônio Rueda, o presidente da Federação União Brasil, PP, entrou por telefone também defendendo a candidatura de Aro. Nossa Senhora! E nesse momento, no impasse,
com a pressão. Cleitinho diz que nessas condições não disputaria, inclusive há uma dúvida sobre se ele pode apoiar Marcelo Aro, caso Marcelo seja candidato. Ele saiu da sala com Euclides Petersen e com Marcos Pereira e gravaram aquele vídeo, utilizando principalmente esse fator emocional e de luto da família do Cleitinho como a principal justificativa, porque ficaria ruim também para o Cleitinho dizer que ele desistiu porque não suportou a pressão. Enfim, acabou sendo uma saída honrosa para Cleitinho e agora coloca o PL em um novo patamar, que pode tanto apoiar Marcelo Aro como pode lançar um candidato próprio. Os nomes cotados são os mesmos de antes, o Flávio Roscoe e o Vitório Medioli, 2 empresários. Só que dentro do PL, para a chapa do Marcelo Aro, há uma dificuldade, tem uma resistência. O PL, ou parte importante dele, apoiava Cleitinho. Então, as manifestações já começaram. O próprio irmão do Cleitinho, que foi prefeito de Divinópolis e é pré-candidato a deputado federal, disse que não apoia Marcelo Aro. Essa seria a mesma linha de Cleitinho e de outros bolsonaristas muito bem votados. Então, agora, o candidato ainda está indefinido, mas se for Marcelo Aro, mesmo que ele vença essa batalha de caciques de partido, ele pode enfrentar dificuldade de parte do principal partido, que é o de Flávio Bolsonaro. Edilene, muito interessante a sua apuração da composição dessa mesa, das figuras que apareceram nessa reunião, porque aqui está misturada a turma que é mais identificada à direita, mas também tem DNA centrão, né, Pedro e Juliana? Tem um DNA forte de centrão ali e o desafio que eles estão tendo de se colocar ali numa neutralidade ou se for para escolher um candidato, tem que ser na condição deles. Edilene, obrigada. Que bom ter sua participação hoje no Hora H. A gente estava com saudade, volte sempre. Alegria minha. Que bom.